Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Assunto do Dia. Agradecemos a você que nos acompanha em diversos canais sintonizados na Rede Brasil de Comunicação, inclusive pela internet, através da internet, pelo portal da RBC, o www.rbc1.com.br é o nosso endereço na internet, portanto você pode acompanhar em tempo real a nossa programação. Deficiente, insalubre e superlotado. O sistema carcerário brasileiro tem cerca de 237.313 presos, a mais que sua capacidade total. Isso segundo o levantamento realizado pelo Instituto Avante. Em 2012, eram cerca de 548 mil, mais do que 548 mil pessoas vivendo em espaços onde cabem 310 mil, um pouco mais de 310 mil pessoas. Isso equivalente a 1,76 detento por vaga. E são cerca de 550 prisões, milhares de prisões, milhares de delegacias e outros estabelecimentos prisionais nos 26 estados, mais, é claro, o Distrito Federal. Hoje o país possui um dos 10 maiores sistemas prisionais do mundo. Mas será que este também é um dos 10 melhores? Uma importante pergunta é essa, não é isso? Mas antes de conferir, o nosso debate, iniciar de fato o nosso debate de hoje, vamos conferir uma matéria com a repórter Poliana Andrade e daqui a pouco a gente volta. Presídios superlotados, armas brancas sendo arremessadas e poucos agentes para fiscalizar. Essa é a realidade do sistema penitenciário no estado. A exemplo do complexo prisional do Curado, onde foi encontrado grande número de armas brancas. Ao todo, foram apreendidos 55 facões industrializados, 450 litros de cachaça artesanal, 46 facas industrializadas, 10 facas artesanais, 7 litros de cola de sapateiro, 600 gramas de maconha e 300 gramas de crack. A gente precisa fazer algumas melhoras. Agora, a própria estrutura precisa ser ampliada. Nós temos uma política de combate à violência dentro do Estado que é exitosa, mas ela traz esse saldo de encarceramento. Nós tivemos um apequenamento da estrutura ao longo dos anos, ou seja, a estrutura ficou pequena para suportar os presos que estão chegando, presos em flagrantes, presos aguardando julgamento. Essa é a situação. A questão é como todo esse material foi parar dentro do presídio. Quem explica é o juiz corregedor dos presídios em Pernambuco, Luiz Rocha. A entrada, infelizmente, ela é furtiva. Ela não se dá de modo tranquilo nem exposto que o policiamento possa agir imediatamente. O preso dentro de uma unidade, dentro do sistema, ele tem 24 horas para pensar em maneiras de burlar o sistema que está instituído. Nós temos comprovadamente ações de arremesso de droga, de facas e facões por cima da muralha. Temos uma muralha que é baixa, ela em relação ao piso externo ficou com altura baixa, mas a própria Ceres, o doutor Humberto Hinojosa, já fechou um projeto e eles estão providenciando a colocação de um alambrado para poder levar muito mais essa muralha e tentar evitar essa válvula de escapamento onde está ocorrendo esses arremessos. Ressocializar com presídios superlotados e sem estrutura para atividades de reeducação fica cada dia mais complicado. Nós precisamos talvez até revisitar o sistema de aprisionamento que está sendo feito, as penas que estão sendo empregadas, a maneira de recolher o preso provisório, utilização de medidas cautelares e talvez evitar um encarceramento. Muito bem, conferimos, portanto, esta matéria que abre um pouco o leque sobre o tema de hoje, o sistema prisional, a ressocialização. E na nossa enquete de hoje estamos perguntando o seguinte para que você possa participar. Você acredita que o sistema prisional e a ressocialização têm funcionado no Brasil? Sim ou não? Qual a sua opinião? Você acredita que o sistema prisional e a ressocialização têm funcionado no Brasil? Ligue para o 0 Operadora 81 3424 1977, a nossa linha interativa. Portanto, você pode responder a nossa enquete e deixar sua pergunta também com a nossa produção através deste número que citamos agora. E, é claro, através das nossas redes sociais. Você pode visitar a nossa fanpage lá no Facebook pelo seguinte endereço: www.facebook.com/assunto do dia.
bem como através do nosso Twitter, pelo @Assunto do Dia TV. Bom, e neste momento quero te apresentar os nossos convidados de hoje. Nós que estamos contando com a presença aqui em nossos estúdios para falar a respeito desse tema tão importante, tão intrigante e polêmico. Hoje contando com a presença do Dr. Luiz Rocha, que participou da nossa matéria e está aqui conosco a nosso convite para estar conversando sobre esse tema. Ele que é juiz da primeira vara de execução penal e corregedor de presídios. Além dele, estamos conversando também, ou melhor, contando com a presença, vamos conversar a partir de agora com o Coronel Antônio Menezes, ele que é coronel da PM e consultor de segurança pública e privada. E nós queremos agradecer a presença deles aqui, saudá-los com um bom dia, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. O prazer é todo nosso, eu que agradeço o pessoal que está em casa também, a oportunidade de falar para eles. Além do Dr. Luiz Rocha, também estamos recebendo aqui em nosso programa a presença do Coronel Antônio Menezes, ele que é coronel da PM e consultor de segurança pública e privada. É um prazer, Coronel, recebê-lo também aqui no Assunto do Dia. Prazer é nosso. E lembrando, não é que você que está em casa, você pode mandar sua mensagem, interagir sobre esse debate de hoje. Estamos conversando sobre a situação dos presídios no Brasil. Este é o nosso tema de hoje. Também mande a sua mensagem para os seus amigos, colegas, compartilhe esse debate também, essa informação, esse tema, melhor dizendo, do debate de hoje, pelas redes sociais. Bom, para a gente começar de fato, a gente precisa também trazer alguns pontos sobre a questão do sistema prisional aqui no país. A gente tem alguns dados de alguns institutos, fizeram algum levantamento, por exemplo, o Instituto Avante Brasil destacou que temos hoje no Brasil 548 mil presos, um pouco mais do que isso, segundo informações de 2012. Claro, de 2012 para cá houve um aumento, acredito, um aumento com relação aos presos no país. Desses 548 mil presos, um pouco mais do que isso, doutor Luiz, a gente observa que 195.036, isso em 2012, eram presos provisórios, ou seja, presos que estavam aguardando julgamento. Como o senhor reflete sobre essa realidade que é triste, no nosso país, com relação a presos aguardando julgamento que estão lá, ainda não foram condenados, não houve nenhuma sentença. Como é que o senhor analisa isso? Bom, primeiro eu vou dar uma atualizadazinha nos seus dados, porque a gente tem uns dados mais recentes e eu vou dar essa contribuição. Na verdade, nós saltamos desse quantitativo para 711 mil. Então, a partir desse dado, a gente já tem um incremento. Desses 711 mil, a gente tem aí cerca de 50% de presos provisórios, que são presos que estão aguardando o julgamento de seus processos, ou foram presos em flagrantes, ou foram decretadas prisões preventivas, e ele está custodiado dentro da unidade prisional. Dentro desse sistema, nós estamos, isso a gente está falando no campo nacional, nós estamos aí com 140 e poucos mil presos em prisão domiciliar. Agora, esse quadro varia de estado para estado, Nossa situação, por exemplo, em Pernambuco, em déficit carcerário, nós temos a segunda pior situação do país. Nós só perdemos para o estado de São Paulo, que já chega a 100 mil vagas faltando dentro do sistema para acomodar presos. Proporcionalmente ao número de presos total e o número de vaga disponível, nossa situação é uma das piores. Creio que talvez seja a segunda também no país. Nós temos hoje um sistema com 31 mil presos aproximadamente, 30.600, 31 mil, e só temos 10 mil vagas disponíveis. Nossa. Então, esse quadro de superlotação carcerária é exatamente o ponto central, é o pivô desse carrossel de problemas que acontece dentro do sistema carcerário. Segundo essas informações, inclusive, aqui, Coronel Antônio Menezes, do SERES, temos aqui informações, olha só, de mais de 30 mil presos aqui em Pernambuco, isso juntando presídio feminino e masculino, para os dois sexos, para ambos os sexos, 30.582, segundo o demonstrativo da população carcerária aqui em Pernambuco. Então a gente vê uma triste realidade e uma pior ainda, a gente vê uma série de rebeliões, quando, por exemplo, vão fazer uma vistoria dentro do presídio, encontram armas, como a gente viu, inclusive, na matéria. Recentemente encontraram armas brancas, objetos que não deveriam entrar dentro do presídio e acabam entrando. Qual a sua reflexão diante de tantas questões que envolvem a questão da ressocialização dentro dos presídios?
Eu diria que essa é uma situação preocupante, porque ela é caótica. Falta decisão política de resolver o problema, e esse não é um problema do governo atual, isso é uma herança de vários governos. O problema precisa ser resolvido e eu comparo essa situação, ela, por analogia, a situação das favelas no Rio de Janeiro, onde se teve que implementar uma série de providências que resultaram na implantação do programa de UPP. Eu acho que a gente precisa botar o Estado dentro dos presídios, porque o que está ocorrendo de presos com facas, entrando com celulares, etc., etc., é porque há uma insuficiência de meios de fiscalização. Ora, nós temos menos de 1.500 agentes penitenciários. Fala-se agora em convocar 100 e poucos agentes de um concurso passado e que isso não vai absolutamente resolver. Nós temos um outro problema, o doutor já se referiu a ele, que é o problema quantitativo. Exato, você não pode, de maneira nenhuma, ter esse quantitativo de presos num local. Tem locais dentro do sistema que tem 5 leitos para 18 presos. Absurdo. Então isso não pode continuar. É preciso haver a decisão política de quem pode tomá-la para resolver o problema. Há quem diga, doutor, a gente observa que as pessoas têm uma certa razão no senso comum. As pessoas dizem que o sistema prisional seria a fonte da criminalidade. O senhor concorda com esta afirmativa, que inclusive a gente encontra no dia a dia, as pessoas falando que o crime está bem organizado dentro das cadeias, articulando as ações aqui fora? Olha, eu não diria que o sistema ou a população carcerária é a fonte da criminalidade. Eu diria que a fonte da criminalidade tem a ver com um conjunto socioeducacional muito forte do lado de fora dos muros. Então, são falta de políticas públicas afirmativas, estruturadoras de sociedade, educação em caráter permanente e contínuo, educação de base e educação também preparatória, de capacitação do cidadão para que ele tenha um lugar na sociedade, para que ele tenha um trabalho. Então, eu acho que o grande problema nosso é essa falta de retorno estatal para a própria sociedade. Isso gera, dentro de uma sociedade que vive dentro de um conceito de ambição, de busca patrimonial, que é bombardeada diariamente pelos meios televisivos, pela questão do capitalismo, da compra, do consumo, etc. Então, eu acho que a criminalidade tem um fator gerador de base na questão da sociedade. O intramuros, graças a Deus que a gente não tem essa figura muito organizada, de crime organizado dentro dos muros. O que acontece é que nós temos muito criminoso de porte dentro dos muros, preso, custodiado pelo Estado, que está comandando alguns crimes do lado de fora, principalmente na área de tráfico de entorpecentes. Isso está acontecendo de maneira muito comum. E como é que ele se vale disso? Ele se vale de recados, de contatos que presos que estão saindo, do uso do aparelho celular internamente, que chega, não é? As armas, inclusive armas, facas, armas brancas, aparelho celular, carregadores, esses objetos que a gente chama objetos ilícitos de uso dentro das celas, esse material não é um problema só nosso de Pernambuco ou só nosso do Brasil, não é? Porque a questão do sistema prisional é uma questão republicana, ela alcança todo o país, do norte ao sul, mas é um problema que está fora do país. Você vê países com sistema prisional extremamente organizado, com problemas de corrupção, como os Estados Unidos, que também têm acesso a ingresso de celulares lá, inclusive, comprovadamente através de agentes públicos. Então, é um caldo muito grosso isso tudo, é um problema muito complexo, não é? Que a gente vai identificando e vai encontrando as soluções, e o Estado, como bem disse o coronel agora há pouco, precisa marcar muito mais presença dentro das unidades prisionais. Muito bem, doutor Luiz Rocha e o coronel Antônio Menezes estão aqui conosco conversando sobre esse tema, sistema carcerário, a questão da ressocialização no nosso país também. Vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui. Você confere neste momento a previsão do tempo para hoje. A previsão para a região metropolitana é de sol, com algumas nuvens isoladas, mas não chove. Em Recife, a previsão é de 31 para a máxima e 25 graus para a mínima. Em Petrolina, a máxima é de 36 e a mínima pode chegar a 22. Em Caruaru, a máxima é de 31 e a mínima pode chegar a 18 graus.
Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos agora àquele breve intervalo. Você aproveita o intervalo, participa aqui da nossa enquete, onde estamos perguntando se você acredita que o sistema prisional e a ressocialização têm funcionado no Brasil. Sim ou não? Participe, interaja. Ligue para o 0 operadora 81 3424 1977. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. E neste momento, você que está saindo de casa, que pretende aí pegar a estrada, tem alguns pontos da cidade que talvez você não saiba como está por lá. Pois vamos te ajudar neste momento e vamos observar na tela alguns pontos, alguns trechos importantes da cidade. Vamos à Avenida Conde da Boa Vista, nas proximidades da ponte do Arte Coelho. Olha só, essa ponte do Arte Coelho, isso mesmo, que dá acesso a tanto a Dantas de Barreto, tá certo? Como também a Conde da Boa Vista. E a gente vê movimentação tranquila, pelo menos neste horário da manhã, neste trecho da Avenida Conde da Boa Vista com a Avenida Dantas Barreto. De lá vamos a outro ponto da cidade. Vamos à Avenida Agamenon Magalhães. Olha só como está a situação por lá, tranquilo, pelo menos neste horário da manhã e neste trecho específico onde estamos observando através desta imagem. De lá vamos a outro ponto, vamos conferir a situação da Avenida Recife. Olha só a Avenida Recife, o fluxo um pouco maior de veículos neste horário da manhã. Bom, do trânsito, agora a gente vai diretamente à nossa redação, conferir o nosso quadro É Notícia. E como você bem sabe, estamos conversando hoje aqui no programa Assunto do Dia sobre a situação dos presídios no país, sobre a questão da ressocialização. E vamos conferir mais informações sobre este assunto na internet. Thalita, é com você. Olá, Felipe, bom dia querido telespectador do programa. Selecionamos um destaque no site G1 sobre o nosso debate de hoje, que é o seguinte: polícia apreende armas, celulares e drogas dentro de presídio no Recife. Segundo o site, 137 armas brancas foram apreendidas no último dia 7 dentro do presídio Marcelo Francisco de Araújo, que faz parte do complexo prisional do Curado, o antigo Aníbal Bruno, que fica na zona oeste do Recife. Segundo o site, a polícia apreendeu ainda 14 celulares, além de carregadores, pendrives, fones de ouvido e chips. Os oficiais encontraram ainda cachaça artesanal e cola de sapateiro, além de 600 gramas de maconha, 300 gramas de crack. E a vistoria, que começou por volta das 8 horas, Felipe, durou cerca de 4 horas e contou com um total de 36 agentes penitenciários e 48 policiais militares, dentre oficiais do Batalhão de Choque e das Companhias Independentes de Operações Especiais, o CIOI, e também de Polícia com Cães, o CIP-Cães. Vamos então voltar ao nosso debate. Temos um encontro marcado amanhã, se Deus nos permitir, aqui no É Notícia. Voltamos com você, Felipe. Ok, Thalita, Belo, muito obrigado pelas informações aqui. Vamos dar continuidade à nossa conversa de hoje. Hoje contamos com a presença aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto, um assunto polêmico, um assunto importante. Contamos com a presença do Dr. Luiz Rocha, ele que é juiz da primeira vara de execução penal e corregedor de presídios. Além dele, contamos com a presença do coronel Antônio Menezes, ele que é coronel da PM e consultor de segurança pública e privada. Agora, um outro ponto, além de falar sobre essa questão, né, que encontraram no presídio lá no Curado, essas armas e esses objetos, né, inclusive até bebida artesanal sendo fabricada dentro do presídio, drogas e tudo mais, parece até um verdadeiro comércio dentro do presídio, coronel. E fica muito difícil inibir a ação, né, dos presidiários, né, dos criminosos lá dentro da cadeia. É muito difícil, né? A gente vê que também que a questão da corrupção ela está muito que generalizada nas várias instituições, tanto públicas como privadas no nosso país. Fica difícil, né, inibir essa ação, não é? É muito difícil. Há pouco o doutor estava tratando aqui informalmente de como é necessário reduzir a corrupção. Não se pode zerar, não se pode pensar nisso, seria sonho.
Mas lá dentro a gente lida com uma questão de quantidade. Volta-se à questão da quantidade. Superlotação, né? Há uma superlotação, muita gente além do quantitativo de vagas do sistema e uma quantidade de agentes públicos diminuta para fiscalizar. Só para se ter uma ideia, presídios, por exemplo, que tem 500 presos, digamos, 500, um deles, e tem 3 agentes num plantão tomando conta de 500 presos. É inadmissível. 9 agentes tomando conta de 7 mil presos. Isso não pode continuar, porque lida-se com uma coisa que não tem fundamento, não tem lógica. Esses agentes não podem ser cobrados, porque eles não têm condições de dar conta do recado. Então fica difícil. Olha, essa situação dos presídios, ela é urgente e vai demandar um posicionamento logo, porque nem pode fazer nada a vara das execuções, ela faz o que pode, o que é possível, mas essa outra realidade que está dentro de outro poder, dificilmente a execução penal pode fazer mais do que vem fazendo, ela já faz mais da conta. Com então certeza. é difícil. Agora, doutor Luiz Rocha, será que nós teríamos, pelo menos a curto prazo, algum tipo de ação, alguma coisa que a gente poderia pensar para tentar minimizar esses problemas que existem dentro dos presídios e tentar fazer com que os presídios sejam, de fato, um ambiente de ressocialização, um ambiente ressocializante? É possível a curto prazo, ou pelo menos até médio prazo, a gente trabalhar isso aí no nosso país, ou existem muitos entraves? Eu vou trazer a nossa conversa, vou afunilar e trazer para aqui, para Pernambuco, porque falar da história do Brasil é muito pulverizado em termos de sistema carcerário. Mas é preciso que a gente tenha em consideração o seguinte: o quadro como está, nós não estamos ressocializando. Nós estamos profissionalizando e capacitando marginais. São criminosos de outros criminosos ali, são criminosos, né, que entram são condenados por pequenos furtos e saem profissionalizados e dispostos a cometer outros ainda maiores. Então, é preciso haver um desafogamento do sistema. Agora, no particular de Pernambuco, Felipe, se você analisar as coisas, o que é que você vai ver? Você vai ver que nós temos uma política pública de segurança que foi muito exitosa nos últimos anos. Chama-se Pacto pela Vida. Sim. Reconhecida nacionalmente, trouxe resultados incríveis, reduziu a criminalidade em quase 34%, coisa que nenhum outro estado da federação conseguiu fazer. Mas essa política, ela foi praticamente baseada em cima de uma questão, que é o encarceramento, ou seja, aprisionar quem comete crime, colocar dentro do presídio, colocar como medida cautelar a prisão e colocar lá dentro até esperar o julgamento para diminuir a criminalidade. Foi exitoso? Foi, mas isso na contrapartida deixou um saldo. O saldo é o excesso para dentro de uma unidade que não tinha tamanho para receber tanta gente. Em 2007, 2008, o início do Pacto pela Vida, nós tínhamos cerca de 8.150 vagas e 15 mil presos. Já não era um quadro muito satisfatório em Pernambuco, nós tínhamos 100% de acesso. 8.150 vagas, 15 mil presos. 2014, nós temos 10 mil vagas, das 8 mil que tinha, aumentamos mais 2 mil, passamos a ter 10 mil vagas, entretanto, nós temos hoje 31 mil presos. Nossa. Quer dizer, a proporção do aumento de vagas foi extremamente distanciada da proporção que nós aumentamos o aprisionamento. Então, o grande número de presos que estão dentro do sistema é resultado disso. E é preciso ainda se dizer também, nós temos milhares de mandados de prisão para serem cumpridos na rua pela polícia. Nossa. Se a polícia prender todo mundo hoje, a gente não tem mais onde colocar. Porque chega a quase 20 mil mandados de prisões que estão expedidos pelo Judiciário. O Judiciário, nesse quesito, tem trabalhado, Felipe, tem trabalhado muito. Não é? Os processos estão sendo julgados, os processos estão em andamento, o Tribunal de Justiça ampliou a estrutura. Nesse quesito, eu vou lhe dizer que nós saltamos de uma vara de execução penal, praticamente na mesma época, com 6 servidores, nós saltamos para 4 varas regionais ao longo de todo o estado, com mais de 60 servidores atendendo só o quesito execução penal. Agora, eu gostaria também de fazer um reconhecimento a uma categoria que eu acho que tem lutado. Ela tem sido alvo de muitas acusações, inclusive de corrupção, mas é preciso que se diga e reconheça que o agente penitenciário é uma atividade policial extremamente perigosa, porque quando o policial que está na rua, que também não é de menor
perigo, ele está tratando com o cidadão e eventualmente tem contato com criminosos, o agente penitenciário lida só com aquilo. E outro ponto, as operações de busca nos presídios, algumas delas do ano passado para cá, que eu retomei e coordenei, quando coloquei o batalhão de choque, o batalhão de cães, o CIOI, todos em parceria, a Polícia Militar de Pernambuco, que é uma grande parceira nesse processo, junto com a Secretaria de Ressocialização, é preciso que se diga que o trabalho dos agentes penitenciários são que localiza aquele material que foi apreendido ali. Entendo. São eles que entram dentro dos pavilhões, não é, com o apoio de toda essa estrutura da Polícia Militar, nós retiramos, às vezes, 300, 400 presos de dentro de um pavilhão, contingenciamos fora da unidade, num local. Os presos ficam lá enquanto as buscas são feitas dentro dos pavilhões. Via de regra, quem faz essas buscas são os agentes penitenciários. E, no mais das vezes, é desconhecido pela imprensa de modo geral que são os agentes penitenciários que localizam essas armas. Temos problemas com agentes públicos de corrupção? Temos sim, é inegável e precisa ser corrigido de imediato. Como em qualquer outra instituição ou função que a pessoa exerça, né, no ambiente público ou até mesmo privado, a gente encontra muito isso, muitos indícios de pessoas que se corrompem facilmente. Mas a sociedade ela tem encarado a segurança pública da seguinte forma. Primeiro que tem que ter os policiais nas ruas e segundo, mais presos nas cadeias. Só que essa visão ela precisa ser, digamos, revista, não é? Porque não é simplesmente colocar o preso na cadeia e está tudo certo, porque ele vai ter uma pena a cumprir ali e daqui a pouco vai estar, mais uma vez, na rua, né? Diante da sociedade, convivendo com os cidadãos. Então é importante haver um ambiente, não é? Um sistema que possa funcionar dentro da cadeia, uma questão de ressocialização, com a questão da ressocialização. Há quem diga, inclusive, eu queria ouvir a opinião de vocês, até porque a sociedade ela está atenta, não é, a essas ações do poder público. Por exemplo, há quem diga que fazendo parcerias, firmando parcerias com empresas, com indústrias, para se ter mão de obra, ou seja, os presídios, né, arcariam com a mão de obra, capacitando, né, os presidiários, né, os detentos, para exercerem aquela função, para aquela fábrica, para aquela indústria, vão fazer com que eles tenham uma vida mais digna, tenham uma profissão, e isso, quando saírem, cumprirem suas penas e serem reintegrados à sociedade, eles possam ter essa profissão, ou seja, terem exercido uma função dentro da cadeia também, para aquela empresa, e isso possa funcionar. Eu queria ouvir primeiro aqui a opinião do Coronel Antônio Menezes sobre essa ideia. Inclusive, já tem alguns presídios aqui no Brasil e fora que já atuam de alguma forma nesse sentido, de capacitar os presos dentro dos ambientes carcerários e daí, quando eles cumprirem a pena, serem reinseridos à sociedade com uma profissão, serem mais dignos, é uma alternativa para eles. Essa seria, sim, a ressocialização. Preparar o preso, enquanto preso, para que ele lá adiante, quando terminasse sua pena, retornasse à sociedade e pudesse ter um papel útil dentro da legalidade. Eu gostaria de complementar algo que disse o doutor agora há pouco, exaltando uma categoria dos agentes penitenciários, e eu vou exaltar a categoria da Polícia Militar, que está nas ruas. E é importante que se diga, houve um decréscimo e nem assim eles diminuíram a atuação. De 97 para cá, em 97 o efetivo da Polícia Militar era 17.407 integrantes. Isso em todo o estado? Em todo o estado. Hoje está com 19.700 e pouco. Ou seja, em 8 anos de governo Jaba, 8 anos de governo do doutor Eduardo, mas a gente teve apenas o recompletamento do efetivo e um pequeno acréscimo de 2.000 e poucos homens, 2.000 e poucos integrantes. Isso reduz a capacidade operativa da corporação. Nem por isso ela deixou de atuar firmemente no Pacto pela Vida, elevando enormemente a quantidade de presos, tanto em flagrante como por cumprimento de mandados, etc, etc. Agora, esse processo da ressocialização, ele tem que mudar, do mesmo modo que o processo da segurança pública, mudar o modelo, sair do modelo reativo para o modelo preventivo, se antecipando aos fatos e não agindo depois que eles acontecem. Aí eu faço um questionamento.
O que significa para o cidadão que sofreu um assalto na rua chegar uma guarnição de polícia e entregar um boletim de ocorrência? Não significa nada. Ele queria ela não ter sofrido aquela ofensa. Então a polícia tem que mudar esse modelo e já vem mudando. Já vem mudando com base na inteligência, em modelos de países adiantados, etc. E a polícia está mudando. Da mesma forma, o sistema penitenciário, ele tem que detectar esses problemas antes. Apenas para você ter uma ideia, eu vou contar um fato havido num outro estado do Brasil. Ia ocorrendo, foi um fato ocorrido no estado do Tocantins, planejado dentro de um presídio de Pernambuco. Nossa. O crime organizado. Deslocar a gente daqui, de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque o crime organizado funciona como uma empresa. E foi organizado dentro do presídio Barreto Campeiro, para você ter uma ideia. Então a gente detectava isso através dos informantes que nos informavam em tempo. Esse tipo de atuação preventiva, antes do fato ocorrido, é que vai levar à solução, ou pelo menos à minimização dos problemas que tem o sistema atualmente. Agora, é preciso dotá-lo das condições mínimas de funcionalidade. Muito bem, doutor Coronel. Agora, doutor Luiz Rocha, com relação a essa questão da ressocialização, voltando a esse ponto, não é? As ações que poderiam, na sua opinião, bem particular, pelo dia a dia, pela sua experiência, né, em lidar com essa questão, com presídios e tudo, qual a sua opinião sobre a questão da ressocialização, o que poderia melhorar, quais ideias que o senhor já ouviu até o momento que poderiam ser aplicadas dentro do sistema carcerário e sistema prisional, que poderia funcionar de fato? Olha, eu acredito piamente na questão do desencarceramento de certos presos que poderiam não estar lá. Isso como uma forma de tentar capacitar melhor esse cidadão junto ao seio familiar, junto às pessoas dele, tanto desafogando o sistema em termos de superpopulação carcerária, como também permitindo que ele mantenha o convívio social, mas através de monitoramento eletrônico. Mas quando o senhor fala, no caso de fazer uma distinção, como seria feito, como seria dada essa distinção de presos? Seria, por exemplo, presos que cometeram crimes hediondos, separando dos presos que cometeram crimes menores. Seria isso, mais ou menos? Essa separação, Felipe, ela já é determinada pela lei. Na prática, quase não ocorre. Então, você tem presos misturados com maior grau de periculosidade com menor grau. Então, é aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Você tem um preso, por exemplo, que roubou uma barra de chocolate dentro de um mercado, com fome. Não é, foi autuado em flagrante, a gente sabe que existem algumas exceções para descriminalizar isso, furto famélico e tal, mas você tem algumas situações flagranciais e ele vai para dentro de uma unidade onde ele encontra um traficante de peso, cheio de presos ao redor dele como uma verdadeira escolta e termina ele se filiando a esse grupo para poder trabalhar. É aquilo que eu falo da escola de formação, não é, da escola de formação do crime dentro das unidades prisionais. A sociedade, de um modo geral, ela não gosta desse tema, ela não gosta do encarcerado, ela quer mais é que a coisa fique pior ainda. A sociedade repudia muito esse assunto. A gente vê os comentários que saem abaixo na internet quando se fala tanto de um benefício ou quanto de uma busca, de um aprisionamento, de uma rebelião com vítimas. Os comentários, eu também, como qualquer cidadão, o acompanho, os comentários da sociedade são muito ruins em relação a isso. Mas o que o povo precisa entender de modo geral é que quando você joga um ser humano, um cidadão, um criminoso dentro do sistema, ele vai retornar para o convívio da mesma sociedade. Então, se ele lá recebe o pior, ele não volta para o seio da sociedade para nos oferecer o melhor. Não se espera ele voltar. Então, é essa preocupação que a sociedade tem que ter. O aprisionamento não é perpétuo, ele não vai lá para poder ficar. O preso recebe uma pena de 4, 5 anos, cumpre 1/6 da pena, já volta para uma progressão de regime semiaberto e ele, nas saídas temporárias, ele já está nas ruas. Então, é preciso que a gente entenda e a sociedade compreenda que, por mais que ela não goste do cidadão que venha fugir de seus padrões e comete crime, ela vai depositá-lo lá e vai receber de volta. Então, é a nossa sociedade que vai escolher o que ela vai receber de volta. Para isso, eu acredito e tenho defendido isso, inclusive no evento, ano passado, no mês de maio, eu defendi a substituição de alguns aprisionamentos pelo uso do monitoramento eletrônico, as famosas tornozeleiras. Que as tornozeleiras, mais ou menos na prática, ela diz por onde você deve andar ou por onde você não deve andar. É o que a gente chama do modelo inclusivo ou exclusivo. Ela pode dizer, olha, você vai ficar só aqui na rede da televisão. E daqui você não pode sair. Ou pode dizer, você pode ir para qualquer lugar,
menos entrar naquela área da rede. Então, isso é uma forma que a gente chama no termo jurídico, né, de constrição de liberdade, ou seja, é uma forma de prisão que você impede a liberdade plena do indivíduo com o meio eletrônico. Seria interessante, inclusive, uma boa ideia, quer dizer, atrelar a tecnologia a esse sistema, né, para que haja um funcionamento melhor, né? E daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse tema, é um tema muito importante, um tema polêmico para muitos, e há outros que preferem não discutir sobre essa temática, mas é importantíssimo discutirmos sobre esse tema, inclusive aproveitando, mandando um abraço especial a todos os profissionais que atuam nos presídios, que sempre também, a gente vez por outra, tem notícias de que assistem, acompanham aos debates que são de grande importância, né, social aqui no Estado. Então, estão acompanhando o debate do programa Assunto do Dia nas prisões, inclusive presos também acompanhando, familiares de presos acompanhando aqui o programa Assunto do Dia. Um abraço especial, continue conosco e emita sua opinião sobre o tema de hoje. Ligue para a gente, 0 operadora 81 3424 1977 é o nosso número, daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia, hoje com uma temática polêmica, uma temática importante. Hoje estamos falando sobre o sistema prisional, sobre a questão da ressocialização nos presídios. E, neste momento, antes de a gente continuar a conversa, o nosso debate aqui com os nossos convidados, como você bem sabe, estamos no terceiro bloco. E no terceiro bloco é o nosso quadro Há Vagas. Bom, nas ofertas que iremos passar para você hoje, são ofertas para estágio. Então, se você que está acompanhando o programa, ouvir, por exemplo, a gente falar sobre vagas para, por exemplo, a administração, são as pessoas que estão cursando, ou seja, estão fazendo este curso. Então, são 6 vagas, as ofertas que temos aqui do CAA para a administração. Também uma vaga para quem está cursando contabilidade, para quem também está fazendo técnico em eletromecânica, há 3 vagas de estágio também. Na próxima tela temos outras vagas. Para quem está fazendo técnico em eletrônica, são 2 ofertas, 2 vagas de estágio. Para quem está fazendo também tecnologia em logística, são 2 vagas. E para quem está cursando pedagogia, são 6 vagas. Se você se interessou por uma destas ofertas que acabamos de anunciar, você pode entrar em contato com o CAA ou ir ao local, a sede do CAA, que fica na Rua do Progresso, número 465, no edifício Vila Empresarial, na Boa Vista, no centro da cidade. Você também pode ligar para lá através do 0 operadora 81 3131 6000. Vou repetir, 3131 6000, ou também tem um outro número, que é o 3131 6100. Só lembrando que o horário de funcionamento do CAA é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Bom, vamos continuar a nossa conversa sobre o tema de hoje, um tema muito importante. Hoje estamos recebendo a presença aqui do Coronel Antônio Menezes, ele que é coronel da PM e consultor de segurança pública e privada. Além dele, estamos também recebendo aqui a presença do Dr. Luiz Rocha, ele que é juiz da primeira vara de execução penal e corregedor de presídios. E voltando a falar sobre a questão da ressocialização no nosso país, a gente tinha parado, não é, uma reflexão no bloco anterior, mas voltando a essa questão, por exemplo, dessa ideia de trazer indústrias, fábricas, empresas de maneira geral, para estarem capacitando os presidiários, os detentos e utilizarem a mão de obra deles, claro, com uma diminuição da pena, né, se eles aceitarem e estarem incluídos nesse processo, uma redução dessa pena. Doutor Luiz Rocha, qual a sua opinião a respeito? Nas unidades prisionais, a gente tem possibilidade de implantar isso em todas as unidades, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil como um todo, mas falando aqui propriamente de Pernambuco, o senhor acha que é possível? É possível e existem ilhas de atuação nessa área, não é? Não com o alcance que nós gostaríamos que tivesse. É importante, eu torno a repetir, que a capacitação
é elemento-chave para a ressocialização. Preparar o indivíduo para devolvê-lo à sociedade é fator importantíssimo para poder ele ser recepcionado não só no seio da sociedade, mas ele ser recepcionado no mercado de trabalho para poder tocar a vida dele com a família dele. Porque a população carcerária que está lá dentro das unidades prisionais tem mulher, esposa, tem filhos, tem parentes e tem pessoas que dependem economicamente deles. E, naturalmente, que eles desejam chegar aqui e ter um trabalho. Exato. Isso é o que dificilmente ocorre, porque a capacitação que era necessária a esse processo de ressocialização dentro dos presídios tem ocorrido de maneira simbólica. Quanto às iniciativas, é preciso que a gente entenda que o trabalho do preso, por exemplo, a contratação do preso que está fora, não é que ainda está em cumprimento de pena, mas ela existe e ela oferece ao empresário uma série de vantagens, inclusive total isenção de contribuições previdenciárias e taxas de incidências que tem em cima, por exemplo, do salário mínimo. Ele pode, inclusive, pagar abaixo do salário mínimo, complementando isso com o pecúlio, mas ele não tem previdência, imposto, parte de empregado, parte de empregador, nenhuma incidência daquela em cima do salário. Há muitos benefícios. Há né, benefícios demais para se contratar a mão de obra. E o próprio empresário também pode tomar a iniciativa de ter uma unidade profissional, uma unidade de trabalho dentro da unidade prisional. Aqui no Complexo do Curado, nós temos algumas experiências na área de reciclagem, já trabalhando. Em Itamaracá, nós temos experiências com a confecção de calçados. Então, isso é muito bom porque tanto o preso se adapta no trabalho, como normalmente ele é aproveitado quando sai da unidade prisional. Então, não é só o fato de existir a modalidade de trabalho, mas é uma necessidade que nós temos que nos preocupar, e o governo também tem que se preocupar e trazer isso, porque eu vou arriscar dizer que talvez isso alcançasse hoje 20% de toda a população carcerária. Então, 80% não tem acesso a esses postos de trabalho. A gente precisa ampliar, melhorar isso dentro da unidade, até porque os dias que o preso trabalha, eles podem remir, ou seja, eles podem reduzir a pena. A cada 3 dias trabalhados, ele reduz 1 de pena. A gente olhando 3 dias por 1, 10 dias por 3, não parece muita coisa, mas os presos que têm um cumprimento de pena prolongado, 3, 4 anos, 5, 7 anos, isso tem um significado muito importante. Então, em algumas unidades, tem fila de espera por posto de trabalho ou por posto concessionado, que são atividades dentro da unidade prisional, ou mesmo por posto de trabalho nas unidades fabris ou de serviço que existe dentro das unidades prisionais. Agora, Coronel Menezes, a gente havia conversado no bloco anterior sobre a importância da tecnologia inserida nesse processo de, por exemplo, fiscalização, observação dentro dos presídios. Por exemplo, o senhor acredita que o nosso sistema prisional precisa ser mais bem capacitado nessa área tecnológica de fiscalização, de, digamos, monitoramento dentro dos presídios e poderia ser ampliado, por exemplo, em alguns outros locais que hoje não têm câmeras de segurança, fazendo aquele monitoramento dentro dos presídios? Com certeza. Antes de entrar nesse assunto, nesse tema específico, eu vou apenas dar uma ideia que eu alcancei no passado o sistema prisional fazer. A antiga Casa de Detenção do Recife, que era aqui na Casa da Cultura de hoje, lá os presos faziam os coturnos e o fardamento da Polícia Militar. Então, por que não voltar para aqueles presos que não podem estar externos ao sistema? Por que não criar condições de trabalho lá dentro para os órgãos do Estado? Quem sabe voltar a fazer o que faziam antes? Com relação ao emprego de tecnologia, é fundamental que se empregue a tecnologia para suprir a falta de agente. Ora, uma boa câmara de CFTV, num bom sistema de CFTV, pode dar uma visibilidade de áreas que o agente não teria condições de estar olhando. Eu cito exemplos de emprego de tecnologias. Antigamente, por exemplo, um fiel de carro forte, ele andava com um molho de chave, parecia São Pedro. Então o bandido pegava ele na estrada e obrigava ele a abrir o cofre. Então nós fomos forçados a colocar fechaduras randômicas nos cofres de carro forte, porque aí não depende mais do homem, depende de um comando fora. Porque os presídios, na hora de soltar alguém, não são abertos de fora, lá pela vara das execuções, sei lá, é uma ideia. Aqui tem, eu acho que já comentei numa outra ocasião, aqui tem uma instituição privada que ela tinha uma quantidade enorme de agentes privados para fazer a segurança de lá.
e ela optou por implantar um sistema de CFTV extraordinário, com câmeras de altíssima resolução, que eram capazes de ler um ticket de uma máquina registradora à distância. Resultado, ela reduziu a menos da metade o número de agentes com uma eficiência muito maior. Então, dizer, resultados eu importantes. acho que isso se poderia empregar, como a área de segurança pública está empregando, copiando os exemplos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Câmaras em todos os lugares, copiando em tempo real e se antecipando, que é o papel da polícia. Por que não colocar nos presídios Pois esse é, sistema, não é? Eu acho que nesse aspecto o doutor concorda que a gente deveria era ficar olhando o preso o tempo todo, não é, doutor? Bom, temos o resultado da nossa enquete de hoje. O tempo está indo embora daqui do programa, infelizmente, mas o resultado da nossa pergunta, da nossa enquete, a pergunta foi a seguinte: você acredita que o sistema prisional e a ressocialização têm funcionado no Brasil? Olha, 3% das pessoas que ligaram e participaram do nosso programa, segundo a nossa produção, 3% responderam que sim, que acreditam que o sistema prisional e a ressocialização têm funcionado sim no nosso país. E 97% não acredita de maneira alguma que o sistema prisional e a ressocialização têm funcionado aqui no nosso país. Está aí o resultado da nossa enquete e nós queremos agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados para este bate-papo importante, né, que ajudará com certeza a população a ter um pouco mais de entendimento sobre o tema. Agradecemos aqui ao Dr. Luiz Rocha, ele que é juiz da primeira vara de execução penal, corregedor de presídios. Foi um grande prazer, Dr. Luiz Rocha. Eu é que agradeço a oportunidade, é rica, é oportuna, o assunto prisional está aí na nossa porta batendo todo dia. Agradeço efusivamente e quero também deixar aqui meu agradecimento à grande Polícia Militar de Pernambuco, no particular do Batalhão de Choque, da Companhia Independente de Operações Especiais e da Companhia de Cães, que é um parceiro permanente conosco. Eu vou deixar aqui o meu abraço da primeira vara de execuções penais para a Polícia Militar através dessas 3 unidades. Obrigado pela oportunidade, Felipe. Muito bem, doutor Luiz Rocha, um abraço especial aqui. E também agradecemos ao Coronel Antônio Menezes, que é o nosso parceiro aqui do programa Assunto do Dia também. Ele é coronel da PM, consultor de segurança pública e privada. Foi um prazer grande recebê-lo, coronel. O prazer foi nosso. E aproveitando a ocasião, quero lhe parabenizar pelos 1000 programas. 1000 programas, é isso mesmo. Equipe, né? É isso mesmo, então, isso mesmo. Um programa sucesso absoluto. Muito obrigado, coronel. Agradecemos a você também pela audiência. Lembrando que, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um excelente dia e até o próximo encontro.